alta ou hipertensão arterial, que doença é essa e o que ela causa no nosso organismo? Olá, eu sou a doutora Cíntia Medeiros, sou cardiologista, ecocardiografista, então eu sou especialista em doença de coração e em fazer ultrassom de coração. E eu quero explicar aqui para vocês o que é essa doença, a pressão alta, que é a doença mais prevalente do mundo. A hipertensão arterial, a pressão alta, é uma doença muito comum. Aliás, é a doença mais comum do mundo. Ela é a principal causa de AVC isquêmico, infarto agudo do miocárdio, que é o infarto no coração, doença renal crônica, que leva os pacientes a fazerem hemodiálise, e doença arterial periférica, que é aquela doença dos entupimentos nas artérias, quando a gente tem, às vezes, até um entupimento numa artéria, numa perna, e aí tem que colocar um stent. Então, é uma doença perigosa e muito prevalente e muito subestimada. Ela é uma doença subestimada porque, como é muito comum, as pessoas acabam tratando com os remédios que são indicados pelo amigo, pelo vizinho, pelo parente. E esses remédios têm que ser indicados individualmente, porque as pessoas que têm pressão alta têm idades diferentes, sexos diferentes, têm doenças, comorbidades associadas diferentes. Alguns pacientes têm diabetes, outros já têm algum comprometimento renal, outros têm obesidade, sedentarismo, colesterol alto, e aí a gente vai ter que utilizar os remédios que são mais adequados para aquele paciente, e muitas vezes não é o remédio que o vizinho está usando. E quais são os sinais e sintomas que a gente pode ter quando a gente está ficando hipertenso e muitas vezes ainda nem procurou o médico? Primeiro deles, o mais comum, é ter dor de cabeça. Uma dor de cabeça, assim, lá na nuca, que a gente diz que é a região occipital. Então, uma dor de cabeça que pulsa na nuca é muito característico de pressão alta, tá? Que mais? Dor no peito, falta de ar, cansaço, palpitações. E muitas vezes os pacientes têm sintomas que são mais inespecíficos, como por exemplo, um mal-estar geral, assim, um mal-estar no peito, às vezes alguma coisa na cabeça, algum zumbido na cabeça, um zumbido no ouvido, tá? É uma sensação de mal-estar geral, de que o paciente está doente, às vezes a pessoa nem consegue dormir direito. Tá? Então, são sintomas mais inespecíficos, mas eles são frequentes nos pacientes que estão com pressão alta, que não está sendo controlada. Bom, mas e o que é essa doença, a pressão alta? Ela é uma doença que não é de coração, é uma doença das nossas artérias. Então, todas as nossas artérias no organismo vão tender a ficar mais apertadas. Então, existe uma tendência à constrição arterial. Então, o que vai acontecer? A gente tem o coração, que é a nossa bomba que vai ejetar o sangue para dentro das nossas artérias. E aí a gente tem as nossas artérias recebendo esse sangue, só que em vez delas estarem assim mais flexíveis, mais molinhas, elas estão mais rígidas. E aí o coração, para colocar sangue dentro delas, acaba tendo que fazer mais força. Então ele faz bastante força para jogar dentro dessas artérias apertadas, e essas artérias que comprimem o sangue são o que a gente vai medir lá com o nosso aparelho de pressão quando a gente coloca no braço, e a gente vai acabar medindo a pressão que essa artéria exerce nesse sangue, que está muito alta. Por quê? Porque essas artérias estão com uma constrição aumentada. Então, quando a gente tem esse trabalho durante dias, anos, do coração tendo que bater com força e as nossas artérias cada vez mais tendendo a essa constrição, esse apertamento, o que vai acontecer? O nosso coração vai ter que trabalhar muito. Então ele começa a ficar hipertrófico, como se ele estivesse fazendo uma musculação, ele vai ficando mais grosso, mais hipertrófico, mas essa não é uma força benigna, é uma hipertrofia que ele faz, que ela é doente, ela é patológica, e isso aqui já é a cardiopatia hipertensiva. Ao mesmo tempo, essas artérias que comprimem o sangue, recebem o sangue com alta pressão, localizadas em locais assim importantes do nosso organismo, como cérebro e rins, elas vão ficando muito inflamadas e machucadas. E é por isso aí que a gente pode acabar tendo um AVC
e doença renal. Baseado em tudo isso que eu já expliquei, a gente já pode começar a entender por que o tratamento da pressão alta vai incluir aí remédios que são vasodilatadores, então que vão deixar as nossas artérias um pouco mais flexíveis, né? Então elas já vão receber o sangue com mais complacência, né? Elas já têm como acomodar melhor esse sangue, porque elas não estão mais tão rígidas, e aí a gente já começa a ter uma pressão um pouquinho menor. A gente vai usar alguns diuréticos para tentar eliminar o sal do organismo, porque o sal faz com que a gente tenha um volume de sangue muito maior. Então, quando a gente tem muito mais sangue, com mais água por causa do sal, a gente também tem mais pressão de sangue circulando nessas artérias. Então, a gente vai acabar reduzindo o consumo do sal, usando esses remédios que dilatam as artérias, fazendo atividade física, principalmente aeróbica, porque quando a gente está lá fazendo a nossa caminhada, a gente está treinando as nossas artérias a fazerem uma dilatação. Então, por isso que a gente já tem o benefício do exercício aí para tratar a hipertensão. E aí, gostou do conteúdo? Te identificasse com alguma coisa? Então me segue aqui no canal e acompanha os meus vídeos que eu vou tentar deixar a tua pressão bem controladinha. Clica aqui no botão gostei e me acompanha também lá no Instagram, @dra.cintiamedeiros. E até breve!